verso 1 ao 16, eu quero fazer uma leitura responsiva com você. Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao 16. Fala para o seu irmão aí, controla esse coração, fala para ele. Amém. Estou querendo controlar o meu também essa manhã. Glória a Deus. Eu vou ler os versículos para os meus irmãos, os versículos pares, em Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao 16. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Vamos entender, olha que interessante. Caim trouxe o fruto, amém? Mas Abel trouxe o quê? O texto, se você ler de carreirinha, como eu costumo dizer, você vai deixar de perceber coisas importantes. Nós já estamos atentos aqui, antes de começarmos essa pregação, que nós já sabemos o motivo pelo qual Caim teve a sua oferta rejeitada. Caim agiu, e é interessante, é o início da humanidade, nós estamos aqui, e já havia uma tradição de trazer as primícias ao Senhor, já creio que foi algo que foi ensinado a Adão e Eva, eles já ensinaram aos seus filhos, e isso estava sendo praticado. Mas Caim, de sua oferta, não a agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então, o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, por um acaso sou o guardador do meu irmão? O Senhor disse: o que foi que você fez? Agora o sangue do seu irmão toda a terra. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Então Caim diz ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. O Senhor, porém, lhe disse: não, e se alguém matar a Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse juntos. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante de Ti para meditar no Teu Evangelho. Fala aos nossos corações, ó Pai, afina nossos ouvidos à Tua voz e acalma o nosso coração, nós pedimos essa manhã. Obrigado pela liberdade de culto, pelo acesso, temos a Tua palavra, em o nome de Jesus. Glória a Deus, você pode se assentar. Em meio a todo esse emocional que está à flor da pele, que nós conversamos no plano de fundo, antes de começarmos a leitura do texto, nós vimos como a nossa sociedade está por um fio. Não são poucas as vezes que você vê um simples arranhão de carro, uma simples fechada, se torna um verdadeiro problema. Um pequeno desentendimento, às vezes já tem jovens colocando caco de vidro no copo de água do professor. Professores, por favor, levem a garrafa de água de vocês de casa, e que eu tenho professores aqui no nosso meio, e leva a garrafinha com você quando for ao banheiro, para onde você for, porque quando você voltar, você poderá encontrar um caco de vidro no seu copo de água. Chumbinho numa bala Sete Belo. A emoção está à flor da pele. Às vezes uma nota baixa, simplesmente o aluno quer matar o professor. No meu tempo era eu que seria morto se eu tivesse uma nota baixa. E agora já parece que os papéis estão se invertendo. E automaticamente
junto com toda essa adrenalina, esse emocional muito assoberbado, vou usar essa palavra, por parte da nossa sociedade, nós nos tornamos muito práticos em culpar os outros. Nós vivemos uma geração de jovens que entendem que as suas frustrações, seus problemas, em sua maioria, ou é culpa da sociedade, ou é culpa... Quando eu era jovem, eu entendia que se eu tenho um problema, eu tenho que resolver. Eu tenho que melhorar algo em mim, eu preciso trabalhar mais, eu preciso me esforçar mais. Mas hoje tudo é culpa dos outros, é culpa de outra pessoa. E não deveria ser assim. Uma jovem está processando a mãe, ela tem 30 anos de idade, porque ela entende que a vida financeira dela é difícil, é culpa da mãe dela. Ela paga a conta, ela entende que a mãe dela ela está processando a mãe para que a mãe pague as contas dela. É isso. Um jovem processou o pai nos Estados Unidos porque ele ganhou um Porsche, ele queria uma Ferrari. É isso. A internet convenceu as pessoas que a infelicidade é culpa dos outros, porque vivemos um mundo onde a felicidade está nas coisas materiais. E veja, tudo isso que hoje eu e você achamos um absurdo, começou com pequenas ideias que foram semeadas no coração dessa geração ao longo de séculos. Como eu disse para você, o diabo aprendeu a destruir a humanidade com coisas lícitas. Você não vê mais o diabo espumejando no meio da igreja, você vê? Não, porque isso assusta. O diabo agora é sutil. O diabo agora está através do desenvolvedor de um jogo, através do desenvolvedor de um programa de casa de apostas, atrás de um programa que permite que pedófilos se aproximem do seu filho. O diabo está lá agora. O diabo se tornou mais eficiente. Ele evoluiu. E nós precisamos também evoluir. Fala para você, irmão, nós precisamos evoluir. Se eu quero ser um cristão segundo a palavra de Deus, eu preciso entender, minhas emoções são um problema e precisam ser controladas pelo poder de Deus. O que eu quero dizer para você essa manhã, o primeiro testemunho de Caim e Abel, que você vê essa história, é observar que existia um filósofo francês, que ele dizia uma coisa muito interessante, só achar aqui, cadê? John Locke, quem conhece ele? Filósofo francês, inteligente. É bom para vocês jovens que na faculdade você vai encarar isso sem ter argumento. Ele defendia que o homem, ele é resultado do meio onde ele vive. É isso que ele defendia. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Tinha alguma comunidade próxima à região onde Caim e Abel morava, com bandidos, né, de várias facções, que exerceram uma influência negativa sobre a vida de Caim? Ninguém no mundo havia sido morto até aquele dia. Ninguém teria tido sua vida tirada até esse momento da história. 25% da sociedade daquela época era Caim. Porque, teoricamente, nesse momento da história, eu não estou aqui para defender a teologia do princípio, porque muitas pessoas vão dizer que Deus enviou outras famílias, né? Não estou aqui para defender isso. Mas naquele momento, segundo essa narrativa da palavra de Deus, Caim era 25% da população mundial. Então, que influência mortal foi essa que fez com que Caim, ele simplesmente tivesse uma influência negativa para matar o seu irmão? Foi aquilo que ele permitiu que ficasse no coração dele. O que Caim permitiu que crescesse no coração dele foi o princípio daquilo que destruiria a vida do seu irmão Abel. E sabe o que é mais triste nessa história? Caim não está preocupado com ter matado seu irmão. Caim está preocupado com o castigo que Deus lançaria sobre ele. Olha, Caim, ele vai ser pior do que Adão e Eva. Porque veja que interessante. O diabo venceu sobre a vida de Adão e Eva, amém? Triste, lamentável, pagamos o preço até o dia de hoje, louvado seja Deus que pelo seu sangue nos libertou, né, desse pecado, mas vamos jogar limpo aí você. Ia ser maneiro pra caramba se a gente fosse eterno. A gente vai ser, né? Você crê nisso? Mas imagina, não se preocupar com doença, não se preocupar com envelhecimento, nós seríamos sempre bonitos e lindos. Eu acho que quando chegássemos na faixa dos 20 aos 30 anos, que é o nosso ápice, eu acho que a gente ia parar ali, né? Ia estacionar aquela idade e a vida ia ser muito boa. Até sem roupa você podia ficar, porque o ambiente era
climatizado. Tudo top. Mas veja que quando alguém coloca uma ideia de insatisfação no seu coração, como as coisas podem colapsar, você vê, eles viviam a perfeição, mas o diabo conseguiu colocar no coração deles a insatisfação. Olha como o nosso coração é. Só que Deus mandou um alerta para Caim. Deus falou para ele, olha só, não é certo que se você fizer tudo direitinho, eu não vou me agradar de você também? E vai ficar tudo bem? Porque Deus, assim como Ele foi com o seu povo, é muito engraçado como o ciclo do ser humano se repete. Ele pegou Jeremias, vai lá mais uma vez, avisa para eles que eu amo tanto eles, que se eles se arrependerem dos seus maus caminhos, eu vou acertar tudo e vai ficar tudo bem. A Babilônia não vai pegar o meu povo. Mas Deus chega para Caim da mesma forma, olha, o pecado está aí, compete a você dominá-lo. Só que, aí você pergunta, por que Deus não fez nada? Porque Deus, para exercer a sua glória e o livre-arbítrio sobre a humanidade, tinha que permitir que isso acontecesse. Ele tinha poder para intervir? Sim. Mas a natureza do homem estava se formando ali, a sociedade estava crescendo. Então, Deus, se Ele controlasse, eu creio que Deus perderia a sua soberania. Se Ele travasse aquilo ali, Deus deixaria de provar para a humanidade que, de fato, Ele nos deu autoridade, ele permitiu que tanto eu e você, para o certo e para o errado, pudéssemos tomar o caminho que nós escolhêssemos. Então, eles foram derrotados pelo diabo, Adão e Eva. E olha como é que... E veja um homem inteligente. Porque, vamos ser sinceros para você, Adão deu o nome para todos os animais. Quando você olha para um leão, ele não tem cara de leão? Quando você olha para um gato, se você chamasse um gato de cachorro, ia ser desconfortável. Mas o gato parece um gato. O cachorro... passarinho, parece um passarinho, com seus chifres, né? Deus deu poder, olha que homem inteligente. Só que inteligência, infelizmente, Salomão é uma prova maior disso, sabedoria, não quer dizer que você fará boas escolhas. Mas eu creio que quando Deus é o guarda na nossa boca e no nosso coração, as nossas escolhas são muito melhores. Mas Caim vai se provar ser uma pessoa pior, porque a preocupação de Caim não foi que ter matado o irmão, não. Nem sequer pediu perdão. Olha o que Caim fala. Em versículo 13, olha aí. Deus disse qual seria o castigo dele. Ele não se arrependeu, ele não chorou a morte do irmão, porque na cosmovisão de Caim, ele estava certo. Aquela pessoa me incomodou, eu vou destruir aquela pessoa. Versículo 13 diz, então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei. Ele estava preocupado com o castigo dele, não com o que ele havia feito. E isso diz muito sobre o caráter do ser humano. Porque a palavra de Deus, eu costumo dizer muito sempre isso, ela é muito eficaz para nos criticar. A palavra de Deus ela é muito boa porque ela mostra quem nós somos. É por isso que as pessoas fogem da Bíblia. Muitas pessoas fogem da Bíblia porque, seja verdadeiro, quantas e quantas vezes a Bíblia não acendeu uma luzinha de alerta no seu coração sobre algo errado no seu coração? Deus acendeu um alerta para Caim, olha, está aí. Existe um desejo em você, tem um sentimento ruim em você, mas o que você faz com os seus sentimentos, o que os seus sentimentos vão refletir na sua vida e na vida de outras pessoas, é que podem ser um motivo de bênção ou maldição na sua vida. Salvação ou condenação, construção ou destruição. A escolha no final é sua, fala para o seu irmão, a escolha é sua. Só que nós não gostamos de ver certas coisas que existem dentro de nós. Porque às vezes existem coisas em nós que nós mesmos nos envergonhamos. É a raiva que nós sentimos, que nós não queríamos sentir de uma pessoa. É aquele sentimento de arrependimento por algo que nós dissemos. Existem coisas no seu coração que você não gosta de achar, mas está ali. E Deus, com o seu poder, lança a luz sobre as nossas trevas, para que qualquer sentimento ruim em nosso coração, às vezes raiz de amargura, amém? Às vezes é uma raiz de amargura que nós temos, um sentimento de raiva contra a igreja, contra uma pessoa. Nós não podemos permitir que esse tipo de coisa cresça no nosso coração, porque aí nós podemos nos tornar Caim. Nós podemos cair no erro de ser um instrumento de destruição, uma vez que nós nos enchemos da nossa razão, porque para Caim ele estava certo, porque ele não pediu perdão. Ele se preocupou apenas com a sua
condenação, com o seu castigo. Ele não pede perdão. Então seguimos a leitura. Eu peço para você ler para mim do verso 1 ao 5. Adão teve... Segura aí, beleza. Então, primeira coisa que você tem que entender, não é o tipo de oferta que cada um deles oferecia, é que foi o problema. Foi a forma com que eles... Teve um filme que eu vi uma vez quando eu era criança, que é muito interessante, que mostra a cena de Abel pegando a melhor ovelha dele, bonito ali fazendo, e Caim começa a pegar as frutas de uma forma aleatória, ele começa a pegar os legumes mais, os menos bonitos, formosos, sabe? De qualquer forma, tipo assim, chegou a hora. Isso é um parênteses que eu vou abrir na pregação, não é o alvo da pregação, mas vou falar uma coisa para você. Se você faz assumimento de dízimo e oferta de qualquer forma, é melhor que você nem faça. Estou te falando porque eu amo você. Eu não quero ver a sua vida ser destruída. Sempre que você puder trazer ao Senhor, a música, né? Quem dá com alegria como o sol. Eu gostava muito dessa música, que refletia muito como deveria ser o coração do cristão, nós como crianças, na escola dominical, quando trazíamos, né, a nossa ofertinha, o nosso dízimo até a casa do Senhor. Então, entenda bem isso. Deus olha o seu coração. Uma coisa que é interessante, quer ver? Ó, que as pessoas fazem. Ó. Cadê? Gente, se o que você está dando é R$2, amém, é o seu melhor. Faz assim, ó, dobra direitinho. Senhor, eu vou poder um dia dar 20 vezes mais do que isso. E coloca. É o seu melhor, foi o que você fez. Você não tem que ter vergonha, esconder não. Se algum irmão te condena, repreende ele. Repreende o irmão do seu lado, todo espírito de agouro, porque às vezes é o que você pode dar. Porque lembra da oferta da viuvinha? Né? Quem lembra? Né? Ela fez o quê? Tinha gente dando muito mais que ela. E Deus olha para ela, só um parênteses, porque Deus está olhando o seu coração. Deus olhou o coração daquela mulher e viu, olha, ela está dando tudo que ela tem, o melhor dela. Mas Caim resolveu, vou fazer qualquer coisa, vou dar, certo? Ninguém manda em mim, ninguém vê as coisas que eu estou fazendo, o pastor não sabe quanto eu ganho, vou dar o que eu quiser, né? Mas a vida é isso. Mas nós, pelas pessoas desse mundo, nós o guiamos por essa palavra. Eu não posso agir, né? Porque é muito interessante como às vezes dinheiro, igreja é uma coisa que no coração de muitas pessoas é algo muito complicado, mas se esse prédio bonito está de pé, é com o amor que Deus colocou no coração de cada um de vocês, que fizeram parte dessa igreja. Mas vamos tentar pensar agora no mais importante. Por que ele escolheu as piores coisas para dar ao Senhor? Por quê? Porque é isso que você tem que entender. No seu relacionamento com Deus, você tem que se questionar qual é o valor de Deus na sua vida. O que o seu coração pensa quando é hora de ir para a igreja? Mais uma obrigação? Pergunta para o seu irmão, o que o seu coração pensa? Porque até esse sentimento do seu coração, quando você atravessa aquela porta, se ele não for muito bem definido, ele pode destruir a sua fé ao longo do tempo. Porque a nossa fé, quando eu canso de repetir essa frase, ela é racional, é porque nós somos chamados a pensar sobre tudo aquilo que eu faço dentro da igreja. Por que eu aperto a mão da pessoa do meu lado? Porque eu tenho aquele momento, tem gente que chega depois da confraternização para não apertar a mão do irmão. Mas como é que eu posso dizer que vou morar a eternidade com uma pessoa e ter sentimentos no meu coração conflitantes que me impedem de cumprimentar a mão da pessoa que está à minha direita e à minha esquerda? Fala para a pessoa do seu lado aí, se você não me amar, você não ama a Deus. E se você não amar a Deus, você não vai para o céu. Você vai para um lugar muito ruim. Nós temos que entender isso. Mas aí, Deus chama você a fazer o certo. Antes mesmo que ele havia cometido o erro, por que você lê a palavra todo dia? Porque todo dia a palavra vai fazer o que o versículo 7 está falando. Olha que interessante. Se fizer o que é certo, em outras versões, não é certo que se você, né, conforme a versão que você está lendo, não é verdade que você será aceito. A preocupação de Caim não foi em acertar a vida dele, foi em destruir aquele que o incomodou. Não é diferente do povo de Deus. Jeremias não tinha verdade. Mas o que o povo queria fazer com Jeremias?
Esse é o absurdo do ser humano. Deus está dizendo para Caim aqui, ó, olha, é só você fazer o seu melhor. Se você me der as suas primícias, do melhor do fruto da terra, ó, eu vou ser bom com você. Mas não, o que ele quis foi destruir aquele que fazia o certo. E você vai encontrar na sua vida, só mais também outro parênteses, porque eu não quero que você sinta muito Abel, não, eu quero que você sinta mais Caim durante a pregação. Muitas das vezes as pessoas vão se incomodar com você, porque o relaxado, ele se incomoda com o zeloso. O que pratica o erro, se incomoda com aquele que gosta de fazer as coisas certas. O avarento, o suvino, ele se incomoda com a pessoa de coração generoso. Esse é o caráter humano. Então, ele estava incomodado. E eu vou destruir. Ao invés dele querer se acertar com o Senhor, poxa, o meu irmão tem temor no coração dele. Abel tem temor a Deus. Eu creio que... E isso fala muito sobre a nossa família, porque dentro da nossa casa existem Caíns e existem Abels. Na sua casa existem pessoas que praticam as coisas de Deus, e existem pessoas que não as praticam. E às vezes as que não praticam querem te destruir, porque mortificar a carne, o ímpio não quer, porque ele ama o pecado dele. Então quando ele vê você que é luz, sabe o que a luz faz com aquele que ama o pecado? Incomoda. Então a luz de Abel, o testemunho de Abel, estava incomodando Caim. Então Caim é como se fosse o falso profeta. E Abel, a igreja do Senhor, que pratica as coisas da forma como tem que ser. Nós temos que ter cuidado com isso. Mas por mais intrigante que isso seja aos nossos olhos, nós precisamos entender. O que nasceu no coração de Caim começou em algum momento. Às vezes a destruição do nosso casamento começa com uma palavra que nós guardamos no nosso coração e nós levamos ela durante muito tempo. Às vezes o seu filho guardou uma palavra que ele escutou no coração dele. E aquela palavra ele pode levar durante quase toda a vida dele no coração dele. Quando às vezes a gente disse, você é incapaz, você não é bom o suficiente, você não vai conseguir, você não é igual ao seu irmão. Isso é uma frase horrível, porque Deus fez cada um do seu jeitinho. Deus fez cada um, mas Deus vai constantemente, quando você abrir sua Bíblia de manhã, porque você tem que ler a Bíblia de manhã, para que Deus acenda alertas no seu coração. Deus acendeu um alerta para ele, mas ele resolveu fazer o que ele queria. Então no versículo 9 diz, o Senhor disse a Caim, onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, não sei. Olha que marrento. Será que ele não sabia que Deus sabia? Olha que arrogância, que soberba. Seja qual fosse a vaidade, que coisa horrível tinha no coração dele. Mas Caim nutriu tudo isso. Toda essa soberba, vaidade, inveja do irmão, ele não permitiu que se alocasse no coração dele. Foi uma escolha dele. Ele quis que fosse assim, e essa monstruosidade aconteceu. Não sei, por um acaso sou guardador do meu irmão? Que falta de reverência. E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra por mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber à sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, não lhe dará a sua força, ou seja, ia trabalhar, não ia se alimentar da forma correta, não ia conseguir se manter nutrido, você será fugitivo e errante pela terra. Então, ele pediu perdão? Ele se arrependeu? Não. Ele disse, esse aí está pesado demais, eu não posso suportá-lo. O que nos leva como igreja, antes de chegarmos à mesa do Senhor, eu quero lembrar você essa manhã, por que nós somos dependentes de Deus? Por que nós buscamos tanto a Deus? Porque o melhor exemplo, o pastor Francisco, é genial, magnífico. Um cachorro mau e um cachorro bom dentro de você. Aquele que você mais nutrir será o campeão no dia da adversidade. Então, se eu encho o meu coração de coisas ruins, sentimentos ruins, e vou agregando valor, sabe o que você tem que fazer com o cachorro mau dentro de você? Botar uma mordaça nele. De preferência, botar para fora da sua casa. Todo dia, Senhor, vê se há em mim e me guia pelo teu caminho, pelas tuas veredas, porque a vontade de Deus boa, perfeita e agradável é muito melhor do que a minha e a sua. Só que Deus não trabalha em coração altivo. Tem muitas pessoas que estão tão convictas de si, da sua razão,
né? Aquela música, Jesus, ela é muito boa, né? Quebra o meu orgulho e faz me olhar para a cruz. A gente vai cantar hoje de novo, durante a Santa Ceia, a música que fala muito a verdade nua e crua, né? Fingir que está tudo bem, eu recebo perdão do Senhor, mas não consigo perdoar outras pessoas, sou rápido em julgar, mas gosto quando tenho misericórdia de mim. Esse tipo de sentimento só destrói, esse tipo de sentimento só cria perturbação. E hoje eu vejo, hoje com os 44 anos consigo ver, às vezes você olha uma pessoa e vê como os sentimentos cresceram de tal forma que aquela pessoa hoje está doente. Porque os seus sentimentos, a sua emoção podem destruir até a sua saúde. Podem levar você à perdição. Só que louvado seja Deus. É tempo de arrependimento. Não abra a sua Bíblia. 2 Crônicas 7,14 diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados deles e sararei a sua terra. Deus pode sarar a nossa nação. Deus pode sarar a nossa casa. Deus pode sarar o nosso coração. Mas, pastor, eu tenho sido como Caim. Sou rápido para julgar os outros e lento para me examinar. Pastor, meu casamento está destruído, mas eu prefiro estar cheio de razão do que amar o meu marido ou amar a minha esposa. O meu emocional está controlando a minha vida. Ando irritado, de cara fechada, ando ferindo pessoas e fazendo mal a mim mesmo. O sangue de Abel clamava o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para que você fosse liberto de todo o sentimento que escraviza o seu coração. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então hoje, 2000 anos depois de um milagre tão extraordinário que nós vamos lembrar na cruz do Calvário, se você quiser, Deus pode curar o seu emocional. Não deixe que os seus sentimentos, a sua razão, é muito interessante quando a pessoa sai da igreja, pessoas que estão na igreja, mas não concordam com certos dogmas da igreja, ficam ali semeando mal no seu coração, falando mal de pessoas, mal do pastor, e ficam criando aqueles monstros dentro delas, apenas provando que a fé já saiu do coração delas há muito tempo. Já não existe Deus ali, porque Deus não divide espaço com as trevas. Mas hoje, ao chegar à mesa, chega, Senhor, tira esse sentimento que está roubando a minha alegria do meu casamento. Tira esse sentimento, às vezes, que faz quando eu chego na Tua presença, eu não consigo viver a alegria plena do Espírito Santo. Pai, tira esse sentimento quando eu entro no meu emprego, que me traz revolta, que me deixa irritado. Esse sentimento que me faz, mas que eu possa chegar no meu ambiente de trabalho e pensar, obrigado, Senhor, por esse emprego. Eu sei que Tu podes me dar algo melhor, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o melhor com aquilo que tem colocado nas minhas mãos. Às vezes a igreja não foi gentil com você, peço perdão, não posso me responsabilizar por todas as pessoas, mas o que eu quero que você entenda essa manhã, não deixe que nenhum sentimento errado ganhe espaço no seu coração, porque aquilo que você nutrir, aquilo que você mais der, como a comparação do cachorro mau e o cachorro bom, aquilo que você mais nutrir no seu coração, esse será o Deus na sua vida. Então, que seja o reino o primeiro lugar na sua vida. E se você tem algum desafio emocional, algum sentimento, às vezes um trauma, palavra lançada, eu quero orar por você essa manhã. Fica de pé, coloca a mão no seu coração nesse instante.